falava, então, sobre a questão da segmentação. Deixa eu ver só o início da gravação aqui, beleza, tudo bem. Antes do intervalo, a gente falava do processo de segmentação para mercados de consumo. Só que critérios análogos são aplicáveis aos mercados organizacionais, portanto, mercados em empresas. A diferença é que as bases de segmentação são um pouco distintas e elas têm um caráter, vamos chamar assim, mais pragmático, mais objetivo, né? E isso se deve ao que exatamente? Por que a gente teria essa diferença nas bases de segmentação mesmo? O que é diferente quando a gente olha na base de consumo? A gente tem basicamente 3 blocos. Um bloco de informações ou de bases que a gente chama de perfil, a gente tem um outro que a gente chama de psicográfico e um outro que a gente chama de comportamental. Se a gente fosse fazer um paralelo com as bases de segmentação ou os grupos de segmentação que a gente tem para business to business, que é o que está aqui embaixo, o que será que está menos presente e por quê? Dá para fazer alguma analogia das variáveis ligadas a perfil com essa ideia de macro, micro segmentação? Júlia, o que você acha? Júlia? Giovanni? Oi, professor. O que você acha? Dá para fazer uma analogia entre as variáveis de perfil de consumo e alguma dessas dois grupos aí de segmentação para mercados organizacionais? Eu acho que sim, professor. Com qual Mas, deles? Perfil é renda, gênero, geodemográfico, geográfico. calma. Acho que não tem muito a ver. Eu não sei se tem muito a ver com a renda, o perfil da pessoa. Ou não, talvez sim, porque, tipo, quando a pessoa. Calma aí, é que eu não tô entendendo muito bem, professor. Então, vamos lá. Quando a gente fala de segmentação em mercados de consumo, a gente diz que tem 3 grandes grupos de variáveis que a gente pode utilizar para fazer essa segmentação de bases. Perfil é uma delas, que é onde a gente trata de características facilmente observáveis, como renda, idade, gênero, ciclo de vida na família, aspectos geográficos, aspectos demográficos em geral e sociais. Depois tem psicográficos, que são variáveis dos indivíduos que são mais difíceis de serem acessadas, como, por exemplo, aspectos ligados a estilo de vida e a atitude. E depois, na base comportamental, nas bases comportamentais, a gente está falando das relações de consumo. Isso para consumo. A gente está entrando agora em mercados organizacionais, é quando a gente fala de empresas. E a minha pergunta é: existe algum paralelo entre as bases de consumo e as bases para organizar empresas? Se algum desses dois grupos, por exemplo, macrosegmentação, que fala do tamanho da organização, do tipo de indústria, do setor de atividade, como, por exemplo, a gente viu no caso da BASF, ou da localização geográfica, o que a gente chama de macrosegmentação, esses 3 grupos, né, ou de microsegmentação, que tem a ver com como é que a empresa compra, qual é o processo de tomada de decisão, como está organizada a estrutura de compra, se isso tem algum paralelo com o B2C.
E aí, Giovanni? Então, professor, tipo, eu não tô entendendo muito bem, tipo, real, assim. Tá, então vamos combinar o seguinte, quando eu acabar a aula, aí você me procura, porque eu queria entender o que você não está entendendo muito bem, porque eu não quero que, como a segmentação é muito importante, eu não gostaria que você tivesse essa dúvida, tá Não, bom? tranquilo, tranquilo. Beleza, então. Então, o que eu estava tentando construir aqui é o seguinte, quando a gente pega em business to business e vai comparar com business to consumer, algumas variáveis que são facilmente observáveis, como o perfil, onde a gente tem classe social, idade, etc., elas têm uma semelhança com essa ideia de macro segmentação, em que a gente olha para uma empresa e vê qual é o setor de atividade, qual é o tamanho de organização, a localização geográfica, são características facilmente observáveis pela empresa. Especificamente, existe um outro conjunto, quando a gente fala da segmentação entre empresas, que é a forma pela qual a empresa compra, é como ela escolhe os produtos, qual é a estrutura da tomada de decisão, como se dá o processo de tomada de decisão, qual é o papel desse produto, como é que ele é comprado e qual é o grau de inovação da empresa. Essa variável, esse conjunto de variáveis, ele se assemelha a essas variáveis comportamentais, e esse conjunto se assemelha às variáveis de perfil. O que não existe, ou existe em muito menor intensidade, são essas variáveis de caráter psicográfico nas relações entre empresas. E por que que essas variáveis, a princípio, não se manifestam da mesma forma, ou de forma tão intensa nas relações entre empresas? Isso é uma pergunta para vocês. O que que tem nas transações entre empresas de diferente nas transações entre consumo que eventualmente faz com que a gente se ocupe muito pouco, vamos chamar assim, das questões que nos consumidores têm a ver com estilo de vida e personalidade? A racionalidade, professor? A racionalidade. Por quê? As compras em business to business, elas têm a ver com aplicação, elas têm a ver, como a gente pôde ver no caso Airwide, a gente pôde ver que tem muitas pessoas envolvidas. Normalmente quem compra não é quem especifica, que não é quem paga, que não é quem usa, que é diferente, né, quando a gente pensa no consumo, que também a gente tem papéis, mas o processo de tomada de decisão numa empresa, ele tende a ser mais pragmático, ele tende a ser mais racional. Então, isso obviamente modifica e altera a forma pelas quais a gente faz a segmentação. Então, no caso de empresas, né, na segmentação de mercados organizacionais, a gente tem uma base, que é uma macro segmentação, que normalmente tem a ver com porte, tipo de indústria e localização geográfica. A gente viu, por exemplo, que lá na BASF, aquele exemplo que eu coloquei para vocês, que a gente falou lá do pigmento, etc., na BASF, eles têm lá, a sua oferta está organizada de acordo com os segmentos que têm a ver com o tipo de cliente, se é couro, se é borracha, se é automotivo, etc. Outras empresas, elas vão lidar, né, e vão estruturar a sua proposta de valor de acordo com o porte da empresa. Então, é muito comum, por exemplo, em consumo, você pegar indústrias de bens de consumo em que elas têm clientes que eles chamam de Key Account Managers, não, Key Accounts, na realidade, o manager é o que você põe para atender o Key Account. Lá no exemplo Airwide, a gente falava-se lá do Key Account de uma determinada empresa, e tem os Key Accounts e tem as demais contas, e isso enseja a forma pela qual eu vou apresentar os trabalhos, eu vou apresentar os trabalhos, vou apresentar a minha proposta de valor. A localização geográfica também pode ser um aspecto importante de reconhecer essas distinções dessas várias variáveis. E aí eu vou combinando, eu posso ter segmentações que têm a ver com geografia, o tamanho da organização e o tipo de indústria. Novamente, o que vai determinar quantas e quais variáveis, né? E se eu vou utilizar macro, micro segmentação, tem a ver com o meu
tipo de problema, o meu tipo de estudo. A microsegmentação, que ela é o equivalente, ou ela é análoga ao que seria a comportamental, no caso de B2C, ela tem a ver com os critérios de escolha, como é que se dá o processo de estrutura de tomada de decisão, se o processo tende a ser mais longo, se ele é descentralizado, se o produto é recomprado de forma automática, se a empresa é aberta à inovação. E por que isso? A gente não está falando de entender o mercado para alocar recurso. Se eu tenho uma empresa eu segmentei o mercado levando em conta porte, que é uma variável de macrosegmentação. Aí depois eu tenho lá, então eu começo a pensar em empresas grandes, médias e pequenas. Aí depois eu vejo empresas por critérios, né, desses critérios de escolha, eu tenho estruturas, vamos chamar, simples e complexas de tomada de decisão. Depois eu tenho processos, né, tanto para uma quanto para outra, divididos entre longos e curtos. Né? O que eu posso querer focar, pensando em todas as possibilidades aqui de segmentos, que a gente está falando então 3 possibilidades aqui, mais 2 aqui, mais 2 aqui, portanto seriam 12 segmentos, eu posso querer concentrar os meus esforços nas empresas que têm porte grande, o processo de decisão é simples e o ciclo de tomada de decisão é curto. Eu vou focar nesse tipo de empresa. Então, eu vou precisar saber que empresas se qualificam nesse segmento. E uma empresa, por exemplo, de porte pequeno, com ciclo de decisão complexa e que demora longo, ou mesmo longo e curto, pode ser que seja um segmento que eu não venha a me ocupar. Eu organizando o mercado dessa forma, eu consigo focar os meus esforços e alocar os recursos naqueles que eu vejo mais chance de resultado, que tem mais fit com a minha proposta de valor. E aí, Lorenzo, eu vou precisar te alugar de novo para falar um pouco sobre a pesquisa de vocês no que diz respeito aos restaurantes. Você pode delegar também para alguém do seu grupo, alguém do grupo que está por aí também pode assumir esse papel. Deixa eu ver se o Lorenzo está por aqui. Tá. Ah, tô. Tá. Tava mutado, professor, desculpa. Então, no caso de vocês estão fazendo com restaurantes, você também mencionou, né? Isso. E é qualquer tipo de restaurante, algum restaurante específico, tem algum perfil, alguma característica comum? A gente pensou em fazer restaurantes que tem uma pegada mais sustentável, só que a gente pensou que poderia ficar um pouco viesado, né, fazer só com esse tipo de Uhum. restaurante, então a gente pegou mais alguns outros normais, restaurantes normais. Mas a Então, ideia inicial era sustentável. num primeiro momento, né, a gente olha e fala assim, tá bom, eu vou tentar vender um negócio eu já fiz uma pré-segmentação, né, baseada no produto que eu vou oferecer. Ah, mas é uma Isso. pesquisa? Não, não é uma pesquisa, não é uma pesquisa, é uma análise preliminar que agora vocês estão desenvolvendo e vamos chamar assim, aprofundar com a pesquisa. Voltando para o caso Ontela, foram feitos 2 estudos de segmentação, primeiro por meio de insights e informações de especialistas, e depois um outro com uma base mais quantitativa. Então, é dessa forma, vamos chamar assim, que essas variáveis ou essas informações vão sendo articuladas para que a gente possa pensar nas decisões de segmentação. Então, eu tenho um produto que é voltado para aspectos ligados à sustentabilidade ou às ODS, né? Eu posso olhar para todo o mercado e tentar identificar quais são as empresas que estão mais próximas disso. Eventualmente, criar até uma certa gradação, umas que são muito próximas, outras que estão mais distantes, até para definir como é que eu vou alocar os meus recursos. Raramente existe uma melhor maneira de segmentar um determinado mercado, porque a segmentação, inclusive, ela tem um propósito de fazer o ajuste, né, com a nossa proposta de valor, com os nossos interesses. Então,
dependendo de características do mercado, existem de inúmeras possibilidades, abordagens mais criativas, né? Quando a gente diz mais criativas, que levam em conta essas variáveis mais complexas ou mais difíceis de serem acessadas, elas podem trazer benefícios interessantes e, via de regra, a gente combina as variáveis, né? A gente pode usar bases das mais diversas. Da onde vem a informação para a gente tentar entender quais são as oportunidades? Vem de pesquisas anteriores, vem de dados secundários em que a gente vai construindo, né, um estudo de segmentação para a gente poder qualificar melhor o nosso mercado. Eu vou mostrar para vocês agora, para a gente não ficar só no aspecto mais geral, um estudo de segmentação que é feito para consumidores e empresas brasileiras. Então, existem, como vocês sabem, uma série de empresas no mercado que tem acesso a um conjunto grande de informações. A Serasa Experian é uma delas. Ela tem um histórico de longa data de verificar scores de crédito, verificar a situação de clientes com relação a pagamentos, e ao longo do tempo, com a própria evolução das questões para um mundo cada vez mais digital, ela começa a ter acesso a um conjunto muito grande de informações. Então, a partir disso, né, e pensando que isso é uma oportunidade de transformar esses dados e informações, monetizá-los de alguma maneira, a Serasa desenvolveu a partir de um conjunto de variáveis, e vejam, variáveis demográficas, variáveis que têm a ver com posse de bens, variáveis geográficas, dados financeiros, inclusive de instituições governamentais, bem como comportamento com relação às transações financeiras e outras variáveis que têm a ver ali com o que a gente chamou de perfil, né, e algumas de comportamento. Eles combinaram esse conjunto razoavelmente grande de variáveis para tentar olhar para uma população como a população do Brasil e verificar como é que o Brasil poderia ser segmentado. Evidentemente, eles têm esses dados por geografia. Então, esses mesmos grupos também estão representados em estados e em cidades. E isso é um estudo de segmentação, que ele não é de um propósito específico, então ele acaba sendo um dado secundário, né, dentro daquilo que a gente já falou, mas que dá alguns insights interessantes sobre como a gente poderia olhar para a população brasileira. Então, eles combinaram os 3 grupos de variáveis de segmentação que a gente viu, né? Variáveis de perfil, psicográficas e e comportamentais. Obviamente, tem vários modelos analíticos e complexos que a gente viu, um dos quais a gente vai ver, que é a análise de segmentação. Na aula de sexta-feira, a gente vai pôr um pouco a mão na massa, provavelmente, sobre, tá bom, eu tenho esses dados, o que eu faço com isso, né? Como é que eu combino essas variáveis, como é que eu, a partir dessas variáveis, identifico que um consumidor está mais próximo do outro. E é bem importante que vocês retenham essa noção de que em segmentação a gente está interessado em identificar consumidores que estejam próximos uns dos outros. Essa ideia de proximidade tem a ver que eles estejam a pequenas distâncias, porque a ideia de distância é o que vai ser utilizada pelo modelo para criar os grupos. A partir de todos esses dados que eles têm, dessa massa imensa, eles agruparam a população brasileira em 11 grupos que geraram 40 segmentos e que permite, por conta disso, que a gente tenha um olhar preliminar, né,
para caso a gente esteja interessado em novos clientes ou para clientes existentes da empresa. E que olhar é esse, né? Como é que ele está organizado? Eles estão aqui lidando, na realidade, né? Esses segmentos, pelos dados que eles têm, são 140 milhões de pessoas que eles tiveram informações, então é uma amostra extremamente representativa ou substancial, vamos chamar assim, da população brasileira. E aqui eles identificaram, por exemplo, né, os 11 grupos, sendo que o maior grupo que foi identificado é esse grupo chamado aqui de jovens da periferia, que representa hoje cerca de 16,8% da população brasileira e que pode ser dividido em 5 segmentos específicos, que tem a ver com, apesar de todos, né, guardarem essa característica de serem jovens e estarem na periferia, estão em momentos diferentes, o que enseja comportamentos diferentes. Então, aqui tem, por exemplo, seguindo a vida na periferia é um grupo, no coração da periferia é outro, novos moradores da comunidade, trabalhadores vizinhos de grandes cidades, independentes nas casas dos pais e juventude de baixa renda no interior urbano. Eles chegaram à conclusão, por conta dessas variáveis, que, dependendo, obviamente, do grupo com quem eu vou estar lidando, eu posso trabalhar com uma segmentação mais refinada, com segmentos menores. Depois, a gente tem um outro extremo, o que é o grupo que foi chamado de elites brasileiras, que são um grupo que representa 3,79% da população, que existe, eles subdividem em 2 setores, um chamado ricos e influentes, que é 1,34% de toda a população, e um outro que é uma chamada elite urbana qualificada. É evidente que por trás de cada um desses segmentos tem toda uma explicação, toda uma história, e é um estudo de segmentação que está disponível para os clientes da Serasa Experian por meio, evidentemente, de uma assinatura, um produto, né, da empresa. Então, só para a gente verificar alguns exemplos, aqui, por exemplo, o grupo A, o chamado Elites Brasileiras, empresários executivos bem-sucedidos, vivem nos confortos permitidos pela alta renda, automóvel de luxo, viagem internacional, restaurante e produtos exclusivos. Isso tem uma caracterização. Depois você tem aqui um outro grupo que é o grupo K, que é o habitantes de áreas rurais, né? São indivíduos que moraram a vida inteira em áreas rurais, isso define a relação deles com o trabalho, trabalham com o agronegócio, com a lavoura, têm dificuldades de acesso à educação e outros serviços públicos e o amor à terra, né? Que é o grupo K que está colocado aqui, né? Habitantes de áreas rurais e depois, né, segmentados, subsegmentados em outros grupos. Agora, o que a gente faz com isso, né? A gente pode, a partir desses segmentos, identificar clientes atuais, a gente pode fazer prospecção de segmentos, a gente pode, a partir disso, né, entender que se a gente tem uma proposta de valor que está voltada, por exemplo, para empresários, né, ou donos de negócios que está sendo colocado aqui, bom, isso aqui tem essa característica e está representado dessa forma. Eu estou procurando pessoas que são mais maduras, eu tenho aqui uma segmentação que tem essa outra característica. Então, esse tipo de ferramenta ajuda a fazer isso. Evidentemente, vocês não vão fazer, seja agora no Business Plan, seja na APS de Marketing 2, vocês não vão precisar fazer um estudo tão complexo, mas o seu problema pode ensejar uma pesquisa dessa natureza e a construção desses segmentos. A gente vai ver, né, na utilização a partir do uso dos da ferramental que a gente vai ver a partir de sexta-feira, a gente vai ver como nós poderíamos nós mesmos desenvolver estudos deste tipo, né? Aqui é a mesma ferramenta, é o Mosaic, só que aplicado a empresas.
Então, nesse caso, do mesmo jeito que eu usei para segmentar consumidores, eu posso aplicar para empresas. E, como já era de se esperar, né, até porque a gente já viu que as bases são mais racionais, né, mais pragmáticas, não tem toda aquela questão psicográfica, a gente tem um número menor de segmentos. Basicamente, aqui estão identificados 7 segmentos. Então, o primeiro grupo eles batizaram, né, de poder de fogo, a persona seria o poder de fogo. Depois tem um grupo maduras, no bom caminho, começando na luta, pequenas especializadas e público e terceiro setor. E, analogamente, tem o perfil aqui do que seriam, por exemplo, as empresas maduras. As empresas maduras são aquelas que têm mais de 20 anos de mercado, são diversificadas em termos de setores e podem ser subdivididas aqui também em 5 segmentos, que são esses segmentos que estão colocados aqui. Tem as médias perenes, as pequenas experientes de serviços, as pequenas tradicionais e estabilizadas, as microempresas veteranas e estáveis e as maduras por conta própria. Com isso, a gente tem um ponto de partida para evoluir a nossa proposta de valor de uma forma mais geral. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, esse tipo de ferramenta para identificar as ações junto a clientes, a clientes atuais e a prospects. Mostrando aqui um exemplo dos dados apresentados no caso do município de São Paulo, tá? Levando em conta os 11 segmentos que aqueles 11 grupos, né? No caso do Mosaic de Business to Business. Uma vez que eu tenho essa informação, o que eu poderia pensar em fazer? Como é que eu usaria essa informação? Eu tenho essa informação agora do Mosaic e eu sei, por exemplo, aí é o mapa do município de São Paulo e eu quero utilizar essa informação em proveito do meu negócio aqui, por exemplo, de sustentabilidade, de redução de carbono. O que eu poderia fazer com essa informação? Desculpa, professor, você pode repetir, por favor? Posso. Eu estou pegando o exemplo do business plan, por acaso, do Lorenzo de novo, mas pode ser de qualquer outro. Eu tenho acesso a essa informação sobre o município de São Paulo. O que eu posso fazer com essa informação? Como é que ela é útil? Como é que eu transformo isso em alguma ação concreta para o meu negócio? Dá para entender a área que tem mais, tipo, empresas, por exemplo, mais sustentáveis? Eventualmente lá, se eu voltar, se fosse o mapa das empresas, se é o de consumo, eu poderia ter esse tipo de informação. Não necessariamente mais sustentáveis, mas que tem aquelas características das variáveis que o Mosaic fez. Ou a gente poderia ter a nossa, né? Mas é dessa sala que a gente tem o grupo que está construindo que tem a ideia do shopping não sei se é um shopping, mas um centro comercial voltado para o aspecto sustentável, ou show... Fala, desculpa. Não, é só para dizer que é nessa sala mesmo. Então, como é que a gente podia usar essa informação? Não foram vocês que tinham uma dúvida se onde deveria estar localizado? É que o de você, né, Paloma, é o shopping na realidade, né? Esse aí já está acontecendo. O grupo que está falando sobre um lugar para ter experiências, tipo que seria um Italy, entre aspas, um Italy de sustentabilidade, voltado para o aspecto sustentabilidade. É dessa sala? É o grupo da Paloma também, professor. É o Ela grupo também da faz Paloma. parte. Ah, certo. E aí, vocês não tinham uma dúvida no começo de localização?
De certa forma, sim. A gente primeiro pensou em ser fora de São Paulo, dentro de São Paulo. Depois a gente acabou decidindo dentro. E a partir do mapa é mais fácil ver quais são as melhores, que nem quando eu tinha discutido com você na sexta, quais são os melhores lugares que teria adesão, baseado no perfil das pessoas que moram, por exemplo. Que nem você comentou, por exemplo, bairros mais tradicionais, às vezes pessoas têm o costume de ir nas mesmas lojas sempre e talvez não sejam mais abertas às novas opções. Daí pensar num lugar onde seja um bairro mais recente. Então, ó, dá uma olhada, só pegando esse exemplo, isso aqui é a legenda, essa legenda que está aqui é a legenda dos segmentos que tem ali, tá? O segmento A, que é esse roxo, é o que ele está chamando aqui de elites brasileiras, então está mais ou menos por aqui, né? Naturalmente, é no que seria meio que uma zona sul aqui do município de São Paulo. Esse outro segmento aqui, B, chama experiências urbanas de vida confortável. Esse tipo de informação, ele ajuda a gente a pensar, por exemplo, né, em estudos de localização, onde eu vou abrir uma nova loja, aonde tem concorrência, quais são os territórios que são mais legais, eu posso, né, ter mapas de calor, a princípio, a partir de determinados perfis. Isso não resolve necessariamente o meu problema, o problema de vocês, mas isso já dá uma pista. Então, esses estudos, e para a gente é um dado secundário, né, dentro do que a gente conceituou entre dados primários, que são aqueles que são obtidos exclusivamente para o propósito da pesquisa, e dados secundários, que são aqueles que são obtidos para outros aspectos, eles nos ajudam a identificar esse tipo de oportunidade. Então, é bastante importante que a gente utilize todo o ferramental que a gente tem disponível de pesquisa, de entendimento do comportamento do consumidor / do cliente, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, para poder dar um sentido para isso e tomar as nossas decisões de segmentação e depois outras decisões estratégicas. Na essência, né, a escolha do mercado-alvo é que vai determinar onde a gente vai concorrer e com quem a gente vai concorrer. Essas aplicações, tanto de estudos como o Mosaic ou de outros estudos de segmentação, nos ajudam a identificar as ofertas que podem fazer mais sentido para cada segmento. Quando a gente falou lá atrás, né, estava fazendo aquele exercício com a Nestlé, né, como é que eu comunico o leite condensado para o consumidor final e o leite condensado para o transformador, né? São mensagens diferentes. Então, se eu entendo que os segmentos são diferentes, eu posso customizar a minha comunicação. Quando eu tenho, por exemplo, estou atuando numa determinada região geográfica e eu conheço como é que é aquele comportamento e eu vou expandir para uma outra, eu posso identificar naquela outra região quem são os consumidores que são parecidos com aqueles que veem mais valor na minha proposta de valor e eu posso eventualmente explorá-los. Eu posso entender melhor o potencial do mercado, eu posso rentabilizar diversas ações de relacionamento ou ações das mais variadas de marketing com os consumidores. Nesse caso, eu posso, por meio da segmentação, alocar melhor os recursos, que no final do dia é o nosso objetivo. A gente diminui custos de aquisição, inclusive de novos clientes, porque a gente concentra os nossos esforços, muitas vezes, em oportunidades que estão mais disponíveis ou mais maduras, e isso efetivamente nos permite, né, que a gente atinja os nossos objetivos de negócio. A gente vai criar dessa forma, a gente consegue encontrar uma maneira de desenvolver valor para o consumidor e depois extrair valor, né, do consumidor cliente, né, extrair esse valor para os demais stakeholders, né, por meio dessa melhor compreensão do mercado e melhor alocação dos recursos. Algum questionamento, alguma dúvida com relação ao conceito de segmentação, bases de segmentação, gente? Agora é o momento da gente
esclarecer. Antes da gente encerrar, uma última pergunta. Se eu tenho um mercado de N indivíduos, eu posso ter de 1 a N segmentos. Quais seriam os critérios que norteiam a minha escolha do número de segmentos que eu vou selecionar, que ele vai ser, obviamente, maior ou igual a 1 e menor ou igual a N? O que vocês imaginam que eu deveria levar em consideração para definir o número de segmentos? Será que tem algum critério? Eu acho que depende da sua proposta de valor. Depende da proposta de valor, depende de características dos segmentos, porque eles precisam ser diferenciáveis, ou seja, eles de fato têm que ser diferentes de acordo com a percepção de valor ou com o critério que eu estou utilizando. Eles têm que ser substanciais, porque eu vou investir e, portanto, eu preciso trazer retorno. Eu tenho que ser capaz de caracterizá-los. Eu tenho que ter condições, né, por meio da proposta de valor, Francisco, de diferenciar essa oferta, e eu preciso ter acesso. Esse é o tema do início no nosso próximo encontro. Dado que a gente já entendeu o que é a segmentação, dado que a gente já sabe a princípio, né, como ter este olhar para o mercado e como ele está organizado, quais seriam os critérios que nos permitiriam entender se uma segmentação é boa, depois como escolher o mercado-alvo, e aí a gente vai entender de que maneira a gente executa os estudos de segmentação. Eu vou estar encerrando o nosso encontro hoje por aqui, estou encerrando a gravação, liberando vocês.